Bom, iniciando mais um vídeo aqui então, hoje eu trouxe para você uma técnica nova aí de transição, beleza? A gente vai fazer essa transição de uma cena para outra, né? Nesse caso aqui a gente está utilizando o logo, enfim, não que vocês precisem ficar presos aqui somente a sair de uma logo para outra cena, né? Imagina que você pode ter aí no primeiro plano um texto, ou então no primeiro plano uma foto, e sempre a gente vai ter uma transição de uma cena para outra, beleza? Sem mais enrolação então, o like eu deixo para pedir no final, vamos nessa. Bom, então aqui no After Effects a gente vai criar logo uma composição, né? Para simular aqui o nosso tutorial. 1920 por 1080, 24 frames por segundo, tempinho de 1 minuto, background em cinza para começar, como sempre. Vamos dar um ok. É o seguinte, uma coisa que a gente precisa entender nesse tutorial, né, de transição, é que a gente sempre vai ter a transição de um plano para o outro, né? Então a gente vai criar esse primeiro plano aqui, enfim, eu vou criar com uma logo por cima, mas você pode criar com texto, ou você vai criar o corte ali, né, do papel diretamente de alguma foto ou vídeo, isso aí fica por sua conta, mas nesse caso aqui a gente vai trabalhar com background, com o botão direito, novo, sólido, eu vou colocar o nome aqui de background. Paleta de cor, né, nesse caso que a gente vai trabalhar com a marquinha do Itaú, é esse código aqui, ó, é D761C. Beleza, dá ok. E a outra coisa é jogar a marquinha por cima, né? Então eu vou importar aqui a marquinha do Itaú e vou jogar aqui por cima. Com a tecla S, então, a gente diminui a escala, vou deixar mais ou menos nesse tamanho, não precisa ser tão grande. Algo como uma assinatura ou uma introdução, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa está criada, né? O nosso primeiro plano. Eu vou trabalhar nesse projeto aqui desde o início, né? Com composições, porque vocês vão entender depois que é uma coisa que quando você trabalha com composições, você lá na frente pode, sei lá, você fez um texto, mas agora você quer assinar com a mesma transição. Então você pode trocar, né? Você pode fazer novas coisas a partir disso. E aí a composição vai ajudar a gente com o botão direito aqui, ó, pré-comp, né? Vou dar um nome aqui de background. Mover todos os atributos para a nova composição e deixar esse aqui marcado, beleza? Isso daqui eu vou manter sempre porque aí depois, quero trocar o background para tal cor, né? Eu vou entrar dentro dessa composição e aí sim, aqui Ctrl Shift Y, eu mudo a cor, beleza? Que aí tudo que eu estiver usando essa comp aqui vai mudar também, beleza? E a mesma coisa eu vou fazer para logo do Itaú, né? Eu vou com o botão direito, pré-compor, logo Itaú, tá? Deixa aqui as mesmas opções e dá um ok. Essa logo aqui eu vou colocar azul. E aí vamos lá, primeira coisa está feita. Parada é a seguinte, quando a gente trabalha aqui nesse efeito, né? Eu vou precisar gerar um efeito chamado Trackmate, certo? Que vai ser o seguinte, eu vou tirar um pedaço do background para ele ter esse buraco aqui, né, o buraco da extremidade, né, da logo, e também vou ter um alphamate para comer, né, a parte do background todinho de fora, para a gente fazer aquele lance do papel poder sair e tal. Enfim, vocês vão entender que é o seguinte, essa marca aqui do Itaú, a gente vai pegar aqui, ó, e vai criar com o botão direito estilos de camada e vamos adicionar um traçado, né? Esse efeito de traçado aqui, ó, tá vendo? Que abre para você, é literalmente criar um traçado proporcional na marca. Então por isso que eu estou trabalhando com composições aqui, né? Porque se eu quiser jogar a logo da Adidas aqui, por exemplo, não dava para eu ficar desenhando, né, a extremidade da marca. Então isso daqui já vai reconhecer automaticamente aí, se você for usar, por exemplo, a marca da Adidas, tá? Eu vou deixar um tamanho aqui de 60, tá? Tamanho de 60 para ficar legal. Beleza. Feito isso daqui, agora, de novo, novamente, a gente vai com o botão direito, pré-compor e vai colocar aqui, ó, logo molde, tá? Eu vou criar um molde, né? Esse daqui vai ser o molde que a gente vai cortar por fora. Dá um ok, essa logo aqui no molde eu vou deixar vermelho, né, pra gente ficar reconhecendo. E aí, vamos lá. Esse molde aqui, então, se eu pegar esse molde aqui no fosco de controle, ó, tá vendo? Se não tiver aparecendo essas opções, você pode clicar aqui embaixo. No fosco de controle, ele tem essas 4 opções. Se eu clicar aqui, fosco invertido de alfa, nesse logo molde, o que ele vai fazer? Tudo que é o logo molde, ele vai apagar, né? Ele vai tirar mesmo do background, ó, entendeu? Então você vê que ele ficou transparente lá atrás, certo? Então a sacada do efeito é essa, criar um trackmate, né, invertido para tirar o background e ter um background por cima também do molde nesse caso, para a gente fingir que é uma mesma coisa, entendeu? Que a linha ela vai cortar ali do nada. Então vamos lá, aqui então eu vou apertar Ctrl D
beleza? Ó, Ctrl D, e aqui sim eu vou ter a logo do Itaú azul, beleza? E aí vamos lá, Levi, como é que você vai resolver aquele problema ali da logo tá com uma extremidade vermelha, né? Aqui eu posso, dentro, né, dessa logo molde aqui, a gente sabe que a gente tem essa opção de traçado que tá vermelho, né? E pô, você pode trocar esse vermelho pelo laranja. Só que eu acho mais interessante você utilizar, de novo, a composição do background e fazer um track mate ali também, porque ele mantém esse laranja, que aí, sei lá, se você precisar trocar o background para verde, ele vai trocar esse molde aqui, né, o molde de fora, mas também pode trocar o molde de dentro, né, e não vai ficar vermelho. Como é que a gente faria isso? Então eu vou duplicar o background aqui, ó, Ctrl D, você vê que ele tá invertido aqui de novo, vou deixar até cru e vou tirar isso aqui de baixo, ó. O que vai acontecer agora? O background, preste atenção, se eu fizer um alpha, né, o background ele tá aparecendo só dentro do logo molde, certo? Então a sacada master é essa: você criar um molde de dentro, um molde de fora, né? Parece que é uma coisa só, e aí sim por cima você jogaria a marca do Itaú, só que ela limpa, né? Qual é a marca do Itaú limpa? Ela já tem até uma composição ali sozinha. Se eu jogar aqui por cima, presta atenção, tá vendo? Ela tá sozinha, mas aí ela tem a logo do Itaú, o molde e o background, certo? Esse molde aqui com a logo do Itaú, aí sim a gente vai criar uma composição só do papel, né? Vamos dizer assim. Então, por exemplo, você vai pegar a logo do Itaú, esses dois aqui, né, que montam o molde, vai apertar o botão direito todo mundo, pré-compor, e aqui você vai colocar papel. Vamos dizer que isso aqui é o papel. Agora sim a gente tem o papel completo, né? Então a gente tem o background e o papel ali completo. Beleza? Então é só para vocês entenderem a sacada. O background aqui eu posso até manter ele assim do jeito que ele tá, beleza? E vamos lá. O papel então ele vai ser, vou colocar ele azul, né, pra gente saber que é a marquinha. Esse logo molde aqui eu posso deixar sem cor e a gente vai seguir daqui, beleza? As duas coisas principais então eu tenho, né, que é o papelzinho ali por cima, ó, e o background. Uma coisa que a gente vai precisar fazer nesse papel é que é o seguinte: ele tem o tamanho, apesar de não parecer, né, a composição dele, ó, tem 1920 por 1080, né? Olha só, se você clicar duas vezes aqui, tá vendo? É esse tamanho aqui que ela tem, 1920 por 1080. O ideal é que a gente feche essa composição mais ou menos ali no tamanho exato da marca, né? Da marca e da extremidade que ela tá tendo ali agora. Então, você tem essa opção aqui, né? Que você pode vir aqui e cortar, ó, assim. Só que eu prefiro, nesse caso aqui, vir direto aqui, ó, Ctrl K, e eu mesmo fazer essa mudança aqui para, sei lá, 500. Ctrl K, 500, tá vendo? 500 por 500 ficou legal. 400, deixa eu ver, 400 por 400 funciona. Por que eu tô fazendo isso? Ó, vou dar um OK. Então eu fechei a comp. Fazendo dessa forma, a nossa composição principal, ela continua da mesma forma, né? Pode ser que se você utilizar essa opçãozinha aqui de cortar, ela perca ali um pouquinho o centralizado dela, né? Mas enfim, funciona da mesma forma, beleza? Então agora sim, ó, tem uma composição menor ali. Por que eu fiz isso? Porque nesse papel aqui, né, a gente vai jogar um efeito de page turn, né? O nome do efeito é page turn, onde a gente vai, tipo, fazer como se o papel estivesse descolando mesmo para baixo. Já a gente vai nele. Só que antes disso eu vou fazer o traçado, né? A linha que desenha, a linha branca que faz aqui o desenhozinho por fora, e depois a gente vai tirar ela, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Essa mesma composição aqui do papel, se eu duplicar ela, Ctrl D, né? Eu posso chamar ela aqui de linha, ó, tá? Só com Enter mesmo, tá? Enfim, pessoal, só para recapitular aqui para você que está começando agora. Essa daqui é a mesma composição dessa, tá? Se você clicar aqui, ó, tá vendo? Você vê o nome de origem. Eu só troquei aqui na timeline, tá? Mas lá no nosso projeto, ela continua como papel. É só pra gente se achar mesmo aqui no projeto, beleza? Então, essa camada aqui de linha, o que a gente vai fazer nela? A gente tem que criar aquela linha ali de fora, né? Essa linha aqui que vai cortar o desenho. Como é que a gente vai fazer isso? Vou até tirar aqui do transparente. Se eu vier aqui nessa comp, vem aqui em camada e vim aqui em traçado automático, ele vai trazer essa abinha aqui pra gente. As configurações aqui podem ser variadas, tá? Não tem tanta regra, mas essa configuração que eu tô utilizando aqui funcionou bem, tá? Se você botar, né, área mínima, arredondamento de canto, tem algumas coisas que ela vai fazer mais doidas ali, mas tolerância de 1 pixel, área mínima de 10, arredondamento de 1% e limite de 20.
20, tá? Esse é o padrão que eu tô utilizando aqui. Funciona bem. Se isso daqui tiver marcado, você pode desabilitar, deixa só, sem nada, né? Para ele criar diretamente na camada. E aí você vai vir aqui e vai dar OK. O que esse efeito faz? Ele cria uma máscara. Ele cria a máscara exatamente na extremidade do seu objeto. Então, se você jogar qualquer PNG aqui, sei lá, uma imagem de um jogador, uma imagem de uma atriz, e você fizer o traçado automático, ele vai criar a máscara certinho em volta da sua foto, tá? Então, por que eu fiz isso? A gente vai utilizar aqui um efeito, ó, chamado traçado, tá? Só que agora é o traçado do efeitos, tá, pessoal? Não é esse traçado aqui que a gente tinha utilizado naquela hora, tá? É o traçado do efeito. Então, você vai jogar aqui por cima. Esse traçado, então, ele cria um traçado mesmo, ó. Só que no estilo de pintura, ele tá na imagem original. Você vai colocar aqui na transparência. Porque aí, se você apertar Ctrl Shift H, você vê só a linhazinha ali de fora. E aí, aquela linhazinha de fora ali pode ter 1,3 de grossura, tá? Aqui a gente vai criar exatamente aquele efeito, né, que a gente queria do desenho, né, como se fosse uma linha de corte. E aí, vamos lá. Isso daqui é como se fosse uma animação de linha, né, natural que a gente utiliza aí. Que é o seguinte, a gente vai animar esse fim aqui, ó. Sacou? Então, nesse primeiro keyframe aqui em 0 segundos, você vai clicar, né, vai marcar um keyframe, pode até apertar a tecla U para revelar aqui os keyframes. Ó. É isso aqui que a gente está trabalhando. Ó. 1 segundo para frente, então, você vai clicar aqui de novo, ó, vai marcar um keyframe, tá? Então, naquele primeiro keyframe, você vai colocar aqui em 0, ó, que aí ele vai fazer essa animação aí, né, de volta. Seleciona os keyframes e aperta F9, vem no editor de gráficos, e aí, vamos fazer o editor de gráficos assim, ó, seleciona isso aqui e joga para cá. Se o seu editor de gráficos não tiver assim, é porque você precisa vir aqui nessa opção e habilitar o gráfico de velocidade, tá? O seu deve estar nos gráficos de valores. Eu prefiro utilizar esse aqui. Então é isso, olha só o efeito que ele vai ter, ó. Ele desenha ali a extremidade, então ele vai, tipo assim, ó, você vê que ele faz o desenho certinho ali da máscara, sacou? E é isso. Depois que a gente tem o efeito ali de linha, ó, tirar todo mundo do solo, ó, ele desenha, né? Então a partir aqui de 1 segundo eu posso fazer o papel saindo, né? Aí que vem a sacada principal. Essa linha ela vai estar por baixo, tá? Essa linha vai estar por baixo porque quando o papel sair, ó, ele vai sair por cima, né? Beleza. E para esse papel aqui sair, a gente tem que jogar o efeito chamado Page Turn, tá? CC Page Turn. Você vai jogar aqui em cima. Olha só, ele já criou um papelzinho ali pra gente, ó. Deixa eu voltar aqui com Ctrl Shift H, né, para seleção. Essa bolinha aqui, ó, que fica perambulando, é o que vai fazer o nosso movimento de papel, né, saindo. Só que eu preciso estar atento, né, que eu quero tirar, na verdade, o meu papel daqui de cima para baixo, né, nessa direção aqui, daqui para baixo, né, diagonal para baixo, direito. E aí a gente vai colocar aqui, ó, de cima, né, ou de cima da esquerda, né. Aí quando a gente faz isso, ó, vendo? O nosso botãozinho, a bolinha, né? Vamos dizer assim. A nossa bolinha vem dali de cima. E aí, quando eu arrasto para baixo, ó, ela vem junto comigo, certo? Tem que arrastar até lá embaixo. Então, nosso primeiro keyframe, então, a gente vai deixar aqui. Qual é o keyframe que a gente está animando lá em cima? Ó? É o Fold Position, certo? Então, você vai clicar aqui, um keyframe, certo? Aperta o U lá para saber onde está andando. E geralmente esse efeito fica legal assim com 2 segundos e meio, 3 segundos, né? 3 segundos, 2 segundos e meio. Vou botar aqui em 3,5, né? Nesse caso. Marca um keyframe e aí nesse keyframe aqui você vai pegar essa bolinha aqui e vai arrastar lá para baixo. Ó. Pode continuar arrastando até sair ali, beleza? Bom, olha só o efeito que ele faz, ó. É isso. Aqui, claramente, selecionar e apertar F9 e o editor de gráficos. Pode ser assim também, tá? Não tem problema. É super simples de fazer, tá, pessoal? Que aí ele sai bem suave, ó. Suave, bem um pouco mais forte, mas você pode aumentar o tempo aqui se você achar que ficou muito forte. Tá vendo? Beleza, ó, fechou lá e saiu o papel. Então é isso, por isso que eu joguei o papel por baixo, por cima no caso, que se a linha tivesse aqui, ó, ele pega, né? Então realmente a linha tem que estar por baixo. Agora, tem uma parada que você pode mexer nesses efeitos, ó, que você percebe que ela tá um pouquinho transparente, né? Tá aparecendo Itaú ali atrás. Esses efeitos aqui, ó, Black Opacity, beleza? Você pode colocar isso aqui em 100, né? Para ele transferir tudo certinho ali. Outra coisa que você pode mexer aqui é o Backpage, ele tá fazendo meio que um espelho, né? Você pode colocar esse Backpage aqui sem nada, porque aí ele fica só de uma cor. Eu acho mais interessante. Então, eu utilizaria aqui, na verdade, esse amarelinho aqui do Itaú, ó. Então, você pode pegar aqui a paleta de cores e colocar aqui no do Itaú, já ficaria interessante. Até ficou um pouquinho forte, né? Acho que pode ser um laranja, um pouquinho mais amarelado assim, ó.
Tá vendo? Já fica um pouquinho mais suave, né? E aí ele diferencia ali o nosso, a nossa saída, né? Olha só. Saiu, beleza? O nosso papelzinho caiu, então. Existem outras opções que você pode utilizar aqui, por exemplo. Esse Fold Radius, né? Ele vai deixar a sua curva um pouquinho mais, vamos dizer, dura, né? Às vezes você tem um papel que é muito mole, que dobra fácil, ou você tem esse papel que é mais duro, vamos dizer assim. Mas aqui eu deixaria em 50 mesmo, acho que fica interessante. E tem algumas opções de sombra aqui, por exemplo, a direção da luz, ó, tá vendo? Você pode deixar ela mais escura. Eu acho que se você deixar ela um pouquinho só escurinha, assim, só para dar uma diferença, já funciona bem, certo? E é isso, nós temos o nosso efeitinho do papel descendo. Agora, uma coisa que é importante também é que se você reparar, olha só, ele deixou alguma paradinha aqui pra gente. Como o papel ainda não foi cortado e a gente está trabalhando, de novo, volto a repetir, o trackmate, né, que é um que vai tirar e outro que vai adicionar o background, ele acaba deixando uma sobrinha ali da linha pra gente. E aí como que eu posso resolver isso? Para não confundir vocês, a maneira mais fácil de resolver isso é o seguinte: você vai ajeitar o time, né? Olha só. Aperta a tecla U aqui nas duas animações, e aqui é o seguinte, essa máscara aqui não precisa de keyframe, tá? Só para constar aqui. A gente tem o traçado na linha, né? E aqui o page turn do papel sendo retirado. Então você vai acertar o time. O que é acertar o time? Eu não preciso esperar o traçado vir até lá em cima para depois começar, né, aquilo ali ser retirado. Eu posso trazer isso aqui um pouquinho mais para cá, assim, ó. Tá vendo? Então antes dele chegar lá, ele já tá saindo, entendeu? Então isso daqui que é acertar o time. Fechou e desceu o papelzinho. Achei que ficou um pouquinho devagar, joga um pouquinho mais pra frente. Olha lá. Desceu o papel, ok. Depois que você vai fazer isso aqui, tem uma parada que você pode fazer que é como se fosse um corte seco, né? Se você reparar, ó, tá vendo? A gente ainda tá com aquele errinho, né? Aquela diferença minúscula ali entre os dois papéis, tanto do background quanto do molde. Então você vai fazer o quê? Você vai vir aqui, vai apertar Ctrl Shift D nessas duas, tá? Só deixa eu achar o timing aqui, ó. Quando a linha branca fecha lá em cima, ó, exatamente nesse momento, você pode selecionar o background e o molde, né, que tá fazendo um alphamate ali, e apertar Ctrl Shift D. Por que que eu fiz isso? Nesse caso aqui, nesse primeiro momento, onde a gente ainda tem aqui aparecendo, ó, nesse primeiro aqui eu não preciso ter o alphamate, eu posso tirar e deixar o background, entendeu? Inteiro, né? O background está inteiro até esse ponto aqui. Quando ele chega nesse ponto, aí ele já vem cortado. Então é uma técnica de corte seco, meio que de resolução de problema, né? Que aí não fica aquele defeitinho lá. O background ele só aparece o cortado realmente quando a linha branca chega lá por cima, certo? Então é um efeito que fica bem legal, desce, né? E aí você pode brincar com a opção de transição, né, para o segundo plano. Como é que seria isso? Apertando aqui em F4, uma coisa que você vai precisar trabalhar, né? Você pode trabalhar com escala, né? Você pode crescer isso aqui todo mundo. Por exemplo, se você criar um objeto nulo aqui, ó, novo, objeto nulo, você pode criar nesse objeto nulo um controle geral. E aí colar todo mundo lá em cima. Seleciona todo mundo, né? Vem nessa minhoquinha e cola todo mundo nele. Quem é o objeto nulo? É esse doidão aqui, que não é renderizável, né? Só tá ali para ajudar a gente. Só que aí, como tá todo mundo colado nele, todo mundo mexe, né? Então eu resolveria esse problema aqui também dessa forma, por exemplo. Então ele ia ter a animação, quando ele chegasse aqui mais ou menos, ó, eu ia vir aqui no objeto nulo e apertar a escala, né? Se tá todo mundo linkado nele, ó, tudo que eu aumentar ele aumenta junto, certo? Então eu vou vir aqui, criar o keyframe, certo? 1 segundo para frente aqui, mais ou menos de 2 segundos, você aumenta a escala, entendeu? Então ele vai entrar literalmente assim, ó, F9, editor de gráficos. E é isso. Aí o editor de gráficos eu deixaria assim, né, com esse pico de velocidade aqui mais no meio, para a gente ter uma animação mais regular, ó. Ele foi até bem mais forte, né? Pode deixar um pouquinho maior e esperar um pouquinho mais para acontecer, ó. Aí, de novo, volto a repetir, a questão de time, né? Certo? É isso. Então, joga um pouquinho mais para frente. Certo? Aí funciona. Ficou maneiro a transição. Isso daqui eu resolvi com o objeto nulo, tá, pessoal? Mas também dá para resolver com a câmera 3D do After Effects. Vou mostrar para vocês, ó. Se eu deletar isso aqui, ó, presta atenção. Para funcionar a câmera 3D, então, botão direito, câmera, né? Pode criar uma de 50mm, beleza? Para funcionar, ele vai dizer aqui para você habilitar todas as camadas em 3D. Então, você vai vir aqui e habilitar em 3D, certo? Geralmente, né, isso daqui é bom que você tenha dentro das composições, ó, essas coisas
coisas aqui também em 3D. Então você pode alternar as opções aqui em 3D, aqui logo molde em 3D, o papel em 3D, a logo do Itaú entra lá também, joga ela em 3D e a logo molde, né, no caso já estava em 3D. É isso, todo mundo está em 3D? Viu? Beleza. Então, nesse momento aqui, ao invés da gente utilizar a escala, né, que a gente utilizou no objeto nulo, na verdade aqui a gente vai utilizar a posição, né, P de posição, que a gente vai utilizar a posição em Z, né, que é a profundidade aí do After Effects, e aí é nesse terceiro parâmetrozinho, ó, tá vendo? Não é a escala, né? Nesse caso aqui a gente está entrando, né? Trabalhando com 3D, funciona dessa forma. Então você vai criar um keyframe aqui, 1,5 segundos para frente, cria mais um, e aí sim você entra, né? Nesse terceiro parâmetro aqui, ó. Então assim, tem um efeito parecido, tá? Nesse caso aqui funciona bem também com objeto nulo, mas é mais recomendável que você faça com 3D, beleza? Gráficozinho então, pico de velocidade no meio, e aí a gente tem o efeitinho aí, pronto, certo? Aí aqui nesse caso eu começaria um pouquinho antes. Já funciona também. Beleza? Então, duas maneirazinhas então de você fazer esse zoom, né? Zoom in, tanto com a câmera 3D quanto o objeto nulo, tá bom? Agora, cara, é brincar aqui no segundo plano, né? Eu jogaria um vídeo aqui, né? O que eu joguei lá no exemplo. Você vai jogar aqui embaixo de todo mundo, beleza? Vou diminuir aqui a escala. E é isso. Como ele aqui embaixo, né? Tem os backgrounds por cima, a gente só precisa largar ele lá embaixo que já tá pronto. Show de bola? É isso. Galera, fica mais um conteúdo aí para vocês, né? Eu sei que a galera tá curtindo bastante os conteúdos aqui, que eu sempre tô mostrando formas de você utilizar. Então não fiquem presos somente à marca, né? Você pode ter um texto aqui no meio, ou simplesmente você pode ter apenas um corte no seu próprio vídeo, né? E entrar dentro do seu vídeo para outro vídeo. Enfim, usem a criatividade de vocês para fazer diferente, né? Eu sempre tô trazendo aqui diferentes opções e é isso. Galera, vou ficando por aqui então. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Deixa o like aqui para dar uma força aos conteúdos. Espero você na próxima aula. Um abraço.